E tamo no ar, mais um Pode Entrar, o seu podcast do mercado imobiliário. Tô aqui com o Demis, como sempre. Fala, parceiro. Mais uma, parceiro. Mais uma. Tamo junto. Vambora. Agora áudio e vídeo de novo. Agora áudio e vídeo de novo. O nosso convidado acabou de falar que é a versão 2.0. 2.0. Então, pode entrar 2.0. Pode entrar 2.0. Vamos ver até se a gente acha esse nome no Instagram, porque aí... A gente já posta. A gente já coloca. E um dos grandes incentivadores do nosso podcast, né? Desde o começo. Desde o começo. Se não fosse... a gente não tinha feito. Não teria feito. Então, não teria feito. Não tem como não iniciar essa trajetória nova, 2.0. Sem trazer ele aqui. E, cara, agora que a gente tá em vídeo, fica difícil de esconder quem é, né? Que tá todo mundo vendo aqui. Então vamos passar a bola para ele já de uma vez. Paulo Assis, CEO da Riva. Paulo, conta pra gente um pouquinho rápido, assim, quem é o Paulo dentro e fora do mercado imobiliário? Como diz o Luan, o Gibi 001. É o Gibi 001 do Paulo. Essa é boa, Gibi 001. Gibi 001. Boa tarde, é um prazer estar aqui com todos. Versão 2.0, né? Eu sempre realmente adorei a iniciativa desde o começo. A gente vê um Pode Entrar crescendo ao longo do tempo. Para mim é um privilégio estar aqui. Paulo Assis é um cara determinado, é um cara focado em atingir os seus objetivos e transformar a vida das pessoas. Esse é o grande objetivo meu. Se puder, para resumir, para ser rápido, é isso. É obstinado em conseguir fazer mais, em conseguir contribuir. E hoje, cada vez mais, minha missão de transformar a vida das pessoas. Nós ouvimos isso na abertura do nosso 2.0, foi com a Amanda. E ela estava nessa trajetória de saída e dentro do nosso da pauta estava a pauta Paulo Assis, né? Porque ela falou muito de você nesse episódio. Ele vai ouvir, ele vai ver. E aí você vai ver que ela te passou uma mensagem super importante e ela fala exatamente o que você falou agora. Um cara obstinado, com o coração enorme. Você vai ver. É uma mensagem que o que você falou, ela te traduziu ali em 30 segundos. Bacana. Muito legal, você vai ver. Muito legal mesmo. Esse é o Paulo. Esse é o Paulo. Eu acho que vai ser difícil a gente explicar quem é o Paulo dentro de 1 hora e pouquinho que a gente vai gravar aqui, né, Denis? Acho que vai ser complicado. Mas hoje, Paulo, você está hoje na função de CEO, né? O que faz um CEO, Paulo? Explica pra gente aí. Boa pergunta. Olha, o CEO, acho que a grande função do CEO é conseguir extrair o melhor de todos os seus colaboradores, né? É óbvio que isso é uma simplificação extrema do que faz o CEO, mas é uma trajetória já longa, né, da minha vida profissional. É óbvio que tem no começo um desenvolvimento da parte técnica absurdo, né? A gente precisa se desenvolver muito tecnicamente, mas chegando a uma certa altura, você precisa realmente saber liderar e extrair o melhor das pessoas. Então, no nosso negócio, tratando do nosso negócio de imobiliário, incorporação imobiliária, a gente, enquanto líder maior do negócio, tem que estar focado nas métricas operacionais, que são aquelas, né, lançamento, aquisição de terreno, lançamentos de imóveis e venda, né, seguido do seu processo de financiamento imobiliário, né, e as métricas, obviamente, as métricas financeiras. Eu costumo dizer que isso é um grande ensinamento, né, nessa escola da vida e principalmente aqui dentro da companhia, que não existe operação descasada de financeiro. As duas coisas são fundamentais para o sucesso de qualquer negócio, né? Precisa ter uma excelente operação, mas se essa excelente operação não for sustentada por um excelente financeiro, a coisa também não para de pé. A gente vê vários exemplos de negócios mais diversos possíveis, onde a gente vê um desses dois lados falhando e o sucesso não acontece. Os dois se complementam. Sem dúvida nenhuma. Você falou muito de extrair o melhor das pessoas, né? E aí é óbvio que dentro do CEO tem essas particularidades técnicas, que você tem o olhar de toda a esteira da incorporadora, desde a aquisição do terreno até a entrega e assistência técnica e tudo mais. Mas que você falou muito do operacional e aonde que encaixa para você as pessoas nesse processo da esteira. Como é que você enxerga como CEO, você tem um olhar macro sobre toda a esteira do negócio e as pessoas, onde se encaixam aí? É a base de tudo, né? Na prática, hoje eu estive falando na companhia, num evento nosso do Liderar, que é um evento que são todas as lideranças da empresa estão participando, e tem algumas frases que nós citamos, e teve uma de Guimarães Rosa lá que eu achei muito bom, né? Que a gente precisa de gente boa, né?
Então, eu sempre adotei essa máxima para mim como sendo o seguinte: se a gente se juntar com várias pessoas boas, só pode dar uma coisa boa. Coisa né? boa. É obviamente que, de novo, né, quando a gente fica falando isso, parece uma mera simplificação, mas o que eu quero dizer é: busque contratar pessoas melhores que você, busque motivar essas pessoas e, sobretudo, também não querer contratar as pessoas e ensinar tudo que elas têm que fazer, né? Se você está contratando pessoas boas, elas têm que nos ajudar. É desperdício, né, Paulo? Exatamente. Né? Então, a gente tem que aprender com elas também. Então, acho que por isso que é uma jornada de ganha-ganha, na minha opinião. Ganha. Ô, Paulo, a sua história é uma das mais inspiradoras e eu e o Demos tivemos o privilégio de poder ouvir. Então, voltando lá para aquele gibi 001, conta aí, cara, pra gente, assim, se você quiser até contar antes, mas como que você caiu no mercado imobiliário? Era um desejo desde criança? Não? Como é que foi isso aí? Conta pra gente e durante a história a gente vai fazendo alguns ganchos e tal. Aí a gente puxa. Puxa aqui. O que é engraçado, que não Vocês são suspeitos aí pra falar. Mas é legal, esses dias eu ando repensando muito sobre isso e o mercado imobiliário, para mim, eu vejo que realmente veio com uma missão na minha vida, né? Desde de moleque, sabe-se lá por quê, eu me encantei por isso, botei na cabeça que queria ser engenheiro, e na minha família não tinha ninguém engenheiro, nunca teve. Meus pais eram professores, né? Professores de inglês, então não tinha nada a ver com uma coisa com a outra. Mas eu tinha lá, sei lá por que cargas d'água, talvez porque na minha infância a questão da casa própria sempre foi um desafio, né? Era uma dificuldade, assim. Meus pais trabalhavam muito duro para dar uma casa minimamente boa para a gente, e aquilo me marcou muito. E eu queria, né, ser um engenheiro e poder transformar a vida das pessoas, e assim eu comecei, e aí sou daqui de Belo Horizonte, né? Me formei aqui na UFMG. Tá feliz com seu time agora, né? Opa, olha aí. Não vamos falar muito de futebol, porque é polêmico, né? Mas é difícil, né? Segundo a estatística, só daqui a 50 anos. Daqui a 50 anos. Tem que falar agora. O problema nosso de ganhar isso. Você ganha e ainda é trollado ainda, né? Porque, puta, só 50 anos. Né? Tivemos que atualizar a piada pra não ter tria agora, né? Mas tá bom. Ô, Paulo, você falou que você é de BH. E eu lembro que... no lançamento, na convenção do Live Up, que é na Silva Lobo, onde você foi criado ali próximo, ali te fez refletir sobre muita coisa. Sem dúvida. Por quê? Porque foi... parece que era uma volta... Ao mundo é muita coisa, mas é uma volta ao Brasil, né? Eu saí daqui, me formei e saí logo que eu me formei, eu saí de casa e de estado e andei pelo Brasil, né? Já morei em... Nossa, não sei quantos estados já morei nesse país. E aquele momento era assim, eu já tinha andado por diversos estados no Brasil inteiro, morando em diversos estados, e Deus me colocou para fazer um lançamento do lado da minha casa, né? Onde eu era, da minha primeira casa, né? E eu voltei com outro olhar, foi muito bacana aquilo lá, e tá lá, né? O empreendimento tá andando agora, já vamos entregar. Acabando. Muito bom. Quase acabando. E aí, conta, você resolveu ser engenheiro muito pela questão da casa própria e... Se formou em BH. Formei em BH, e aí, quando a gente forma, cheio de sonho, né? Tudo lindo, maravilhoso e tal. E eu vou dar uma resumida nas coisas, mas eu fui morar no Mato Grosso do Sul, resolvi empreender, né? Eu tinha essa veia empreendedora e tal. Hoje a gente fala de startup, né? Startup era uma empresa que a gente começava lá atrás, que quebrava. Até agora tem uns nomes bonitos, né? Em inglês. Né? E a gente não tinha essa elegância de que você fala bonito e tal e capta não sei quantos milhões. Eu tinha aqui no peito e na raça. Na raça. E assim eu fui para o Mato Grosso do Sul, eu trabalhei como engenheiro credenciado da Caixa Econômica, fiz perícia de imóveis, perícia judicial, e em um dado momento eu montei a consultora, né? E foi fantástico, foi muito legal, mas aí eu, como todo empreendedor de primeira viagem, como todo não, né? Mas com a história de alguns empreendedores, veio o episódio que mudou a minha vida, né? Que num primeiro momento eu achei que seria péssimo, e hoje eu olho para trás, foi uma dádiva, que foi quando eu quebrei, né? Eu tinha uma consultora, tinha 50 funcionários, não é muita coisa, mas já era naquela época um número grande, fazia muita obra e tal. E peguei uma crise mais ou menos igual a que nós estamos passando agora, que veio... A gente já estava num período inflacionária. A gente já estava na estabilidade, veio a inflação, um pico de inflação, me pegou no meio, aí eu
negócio de construção civil de ciclo longo e foi ali que eu quebrei. Foi a primeira vez que você aprendeu a questão do financeiro, né? Que tem que andar antes, né? Era difícil. As empresas menores, elas não têm caixa, né, Paulo? Exatamente. Para aguentar ficar um período aí sem vender ou com o material subindo e tudo mais. E nesse negócio nosso, esses dias eu falei que o nosso negócio ele tem baixa barreira de entrada, né? O da construção civil, de incorporação imobiliária. Mas se tem uma barreira de entrada, de fato, é acesso ao mercado de capital, né? E é um negócio intensivo de capital, né? Trabalhar com consultora, você movimenta muito dinheiro, que não é seu, mas você movimenta muito dinheiro. Então, realmente vem daí esse grande aprendizado de que eu comecei falando até sem perceber essa ligação, mas do operacional e do financeiro. O financeiro é fundamental, porque você pode ter operação maravilhosa e o que aconteceu comigo, morreu no caixa, não adianta nada. E aí, quebrou. Quebrei. E aí, parceiro, agora, né? O que vai fazer da vida? Quebrei fica bonito quando a gente fala agora, né, cara? Na época era choro e ranger de dentes. Mas aí abriu um mundo novo para mim, que aos poucos eu falei, putz, o que eu vou fazer da vida? Tenho que pagar essas contas. E aí, como uma paixão, né, nasceu, eu fui trabalhar com a venda, né? Alguns vendedores aí falam, né? Quer dizer... A vida te colocou na venda. A vida me colocou na venda e a venda mudou a minha vida. E foi uma troca fantástica, né? Um aprendizado enorme. Eu realmente virei vendedor. Sabia nada de venda, nada. Daí vem a história, né? Não vem com esse papo de vendedor nato, que não existe, né? É mindset fixo isso, né? Eu só sei que eu cheguei lá um dia com minha roupa, calça jeans, botina, né? Que o engenheiro anda assim. Aí o cara falou, comecei com o gerente, eu me lembro disso até hoje. Ele falou, tá tudo beleza, você pode voltar amanhã, mas você bota terno e gravata aí e aparece aqui amanhã. Eu falei, cara, terno e gravata. E assim comecei. E foi uma experiência, tem sido, né? Porque eu sou vendedor desde então. Tem sido uma experiência transformadora e esse momento que, na época, eu achei que era, de fato, muito ruim, ele me trouxe skills hoje que são importantes para olhar o todo, né? Porque a formação técnica, ela acaba te dando um viés único, né? Um ponto de vista, né? Isso. Vale dizer que o ponto de vista nada mais é do que a vista de um ponto, né? Então, eu consegui ter outro ponto de vista, né? E enxergar e me colocar e ter empatia na posição do outro e tal. E foi fantástico. Comecei em Brasília, na venda. Foi maravilhoso. A engenharia te trouxe algo técnico para a venda e a venda te ensinou algo talvez relacional, que você falou empatia, coisas que talvez não são nem tangíveis, né? Eu tenho falado bastante, vocês sabem disso, o quanto que eu sou aficionado sobre o processo de treinamento, de vendas, né? Porque eu acredito que tudo na vida é capacitação, né? Nós, enquanto seres humanos, nós conseguimos fazer muita coisa. Um livro que o Luan me deu me deu mesmo, o livro para ler recentemente, que é A Nação Empreendedora, lá Israel, uma nação empreendedora. Uma das coisas que me marcou naquele livro foi o seguinte, o israelense, ele tem uma perspectiva com relação ao lado profissional, né? Diferente, não é nem só o fracasso, mas o lado profissional diferente de nós ocidentais. Porque ela não tem essa história que o cara ele é bom piloto de avião e ele não pode ser bom numa outra coisa. Os caras têm várias formações. Então, eu me lembro de citar no livro que o cara lá estava lá num teatro, lá, eles estavam lá e um ator lá, não sei o que tem, e de repente foram descobrir o cara era piloto de avião. Então, assim, né, não existe essa questão de... A gente cria os rótulos como se a gente fosse, né? Como você nasceu, você vai ser engenheiro a vida inteira. Só engenheiro não vai vender. A gente pode ser o que a gente desafiar a nossa mente, né? Então, é legal isso. E eu acabei tendo isso, né? Não pela escolha, foi pela dor, a venda. Mas, de fato, hoje costumo dizer que minha primeira profissão é vendedor, né? Ô, Demis, esse livro deu o que falar, hein? Deu. Não deu? Foi pré-bootcamp. Foi pré-bootcamp. Foi que startou o Sales Tech Bootcamp. Nós vamos chegar no bootcamp, Vamos chegar no bootcamp. Nós vamos chegar lá. Os livros aí. Cara, dentro dessa sua trajetória, e aí, quando você vira vendedor, e aí é fazer autogestão, que é gestão de si mesmo, né? Para você ter essa confiança, resiliência para poder vencer como corretor. Em algum momento você vira gestor nesta trajetória. Qual o gatilho na sua cabeça de assim, putz, agora não é para mim, é para os outros? Disciplina é fundamental, né? Disciplina é para fazer autogestão, né? Então, enquanto profissional de vendas, vale dizer que a gente dá uma resumida na minha história, mas
dentro do momento que eu virei vendedor, corretor de imóveis, até eu voltar a assumir alguma coisa de gestão, foram 4 anos e meio. Então eu fiquei como corretor mesmo. 4 anos. 4 anos. Com a pastinha debaixo do braço. Isso aí. Fazendo, plantão. Isso. Não tinha nem CRM, né? Fazendo a venda uma a uma e ali aprendendo no dia a dia. Então hoje eu posso dizer que eu falo com propriedade porque eu aprendi no dia a dia. Perfeito. Agora, e relutei muito a voltar a uma posição de gestão, porque o profissional de vendas, ele se dedicando, ele consegue... Um parêntese, né? O profissional de vendas, ele resolve atuar na venda por uma única coisa na minha cabeça. É pela possibilidade de ganhos ilimitados. Né? Exatamente. Então, eu fui trabalhar com venda porque eu tinha muita conta para pagar e se eu fosse com CLT, eu não ia pagar. E sem críticas a um ou outro, né? Então, e por isso mesmo eu não queria voltar a uma outra função e tal. Demorou um tempo aí. Quando eu assumi novamente... É porque o pessoal acha que o gestor, ele vira gestor, tá ganhando mais, tal, não sei o quê. Existe isso, né? É porque o mercado, normalmente, o mercado imobiliário, né? Que eu posso falar do nosso mercado, ele promove quem vende mais. Normalmente foi isso, né? O que não necessariamente é um bom gestor e que não necessariamente vai ganhar mais dinheiro. Vai ganhar mais dinheiro. Exatamente. Então, pode ser, o cara vende mais, então você, ele vende mais, ele vai vender mais, não é assim. Não é bem assim. Mas respondendo a sua pergunta, o desafio é o mesmo de hoje, é o quê? A gente conseguir transferir o conhecimento para os nossos liderados e que eles consigam performar melhor até do que a gente performou. Então, qual é o papel da gestão? É capacitação, né? Eu acho que fundamentalmente capacitação e apoio para que possa desempenhar a função com maestria, porque só assim a gente consegue um bom resultado. Vou entrar num ponto aqui que você fala bastante, mas que eu sei, mas eu acho que é importante saber. Você fala muito de capacitação, desenvolvimento, fala de estudar, né? Você fala que o estudo mudou a sua vida. Sem dúvida. Quem te inspirou a isso? Meu pai e minha mãe. Que eram professores, mas que de alguma forma, com todas as dificuldades que você tinha naquele momento, falou assim, cara, o estudo é o caminho. Exatamente. E quando a gente fala de estudo, a gente está falando necessariamente de faculdade, Não, pode ser também, né? Uma boa parte disso vem de busca pessoal, né? Eu falo muito de livro e eu vejo as pessoas falando assim, tem gente que não gosta de ler. Cara, hoje tem audiobook, tem YouTube, tem 1000 coisas. Então, eu gosto mesmo do livro, mas você tem vários, né? Exatamente. O livro hoje você acessa de várias maneiras, né? O conhecimento é que está disponível. E hoje em dia, a grande dificuldade do ser humano não é o volume de informação, né? É a qualidade da informação. E quais, Perfeito. E saber filtrar, né? Exatamente. Então, por isso que precisa ter disciplina, né? Para correr atrás, para poder crescer e tal. Isso é fundamental, fundamental. Ô Paulo, e aí como que foi que você acabou parando na Direcional? Você estava lá em Brasília, corretor, 4 anos e tal, aí virou um gestor. E como que caiu a Direcional, assim? Esses dias estava me contando rapidinho, isso que você falou. Ele estava me contando esses dias, ele de corretor, aí ele foi convidado para ser gerente, coordenador, sei lá, essa escada nossa a escadinha aí que a gente... E ele falou assim, não, ele falou não para tudo. Só que chegou mais e falou, cara, então vem ser diretor da imobiliária. E aí ele saiu de corretor, não é isso? Conta que é legal, de corretor para diretor. Eu não queria, né? Porque devia ser dificuldade. Eu precisava ganhar dinheiro, né? E a gente sabe que às vezes não necessariamente essa promoção dava isso. Então, realmente falei não algumas vezes e depois assumi como diretor da imobiliária. Muito bom. E como eu acredito que nada é por acaso, absolutamente nada é por acaso, tem um poder maior aí que, dependendo de credo e religião, nos move, várias vendas que eu fui fazendo ao longo desse período foram da construtora que eu vinha trabalhar, que é a Direcional, né? Então, conheci o Ricardo Ribeiro, num empreendimento que a gente vendia em Brasília, onde ele foi lá e fez uma promoção, quem vendesse ganhava um carro naquela época. Era as coberturas, não era? Era as coberturas. Quem vendesse ganhava um carro, cara? Quem vendesse, acho que era as coberturas. As coberturas, que tava, tipo um estoque, sabe? Tinha essa promoção, e na época eu vendi 2. E, ajudou a pagar as contas. Eu fiquei com carro não, irmão, ajudou a pagar muita conta isso aí. E aí eu acabei tendo contato com eles. Eu também, mesmo enquanto corretor, eu ia nas feiras, ia nos eventos fora, eu bancava, ia visitar, tinha feira no Rio de Janeiro, lançamento da Patrimóvel, do Rubem. Do Rubem. Eu me lembro o primeiro lançamento que eu fui lá em Jacarepaguá, lá nem lembro o nome do empreendimento, cheguei lá, puta evento, aquele cara maluco lá.
E aí encontrei muitas vezes nessas feiras também, em São Paulo, com o Ricardo, né? Com o Guilherme à época e tal. E aí depois acabou vindo naturalmente o convite de assumir aí a parte de vendas aí de uma regional. Na época a gente tinha dividido o Brasil em 2 regiões, né? Eu peguei uma regional para tocar. Você assumiu qual? Norte e Nordeste. Norte e Centro-Oeste. Eu morava em Brasília e tocava... Eu ficava em Brasília e tocava Manaus, Porto Velho, Belém e Marabá. Dá uma andada, né? Dá uma andada. Dá uma andada. Dá uma andada. Dá uma andada. Esses dias, inclusive, a gente foi para Manaus junto no evento. Eu lembro, dava para sentir a emoção do Paulo de voltar ali, né, cara? Tem quanto tempo isso, cara? Vou denunciar a idade, né? Passa, né? Quando eu fui para Manaus tem 10 anos, né, cara? Fui em 2011 para lá, né? Nossa. Quando eu mudei para lá, mudei lá 11, 12. E foi, aliás, outro aprendizado, né? São vários Brasis dentro do Brasil só. O Norte é maravilhoso, é fantástico. Aprendi demais com o Amazonas, com o Pará, Rondônia, né? Enfim. Dentro dessa sua linha do tempo. Então você falou que 11, 12 Manaus, 13. 13 eu voltei para Minas também, foi a primeira vez, né? 13 eu me formei em 92, se não me engano, e morei sempre fora. E 13 eu voltei para BH. Nunca tinha pensado em voltar para BH, voltei para BH. E fiquei 1 ano e meio aqui em BH tocando a parte na época a gente chamava de projetos especiais, que era o Faixa 1, né? Do Minha Casa Minha Vida. Essa época eu costumo dizer que eu tinha o meu CEP aqui, mas eu vivia dentro do avião, né? Porque eu ficava aqui só fim de semana. Andava Faixa 1 o Brasil inteiro, né? Você pegava todos os Faixa 1? Todo, foi o Brasil inteiro. Desde o Amapá até o Rio Grande do Sul, literalmente. Nós tivemos obra no Amapá e tivemos obra em Porto Alegre, passando pelo Brasil inteiro. Né? Explica o que é o Faixa 1, porque eu acho que tem muita gente nova aqui que não viu, né? E hoje o Faixa 1 também já tá mais... Foi um momento do governo, acho que do programa Minha Casa Minha Vida, que hoje virou Casa Verde e Amarela, que eu acho também que foi fundamental, viu? Independente de partido político, quem quer que tenha criado, foi fundamental. E era uma parte do programa que era destinada a famílias que não tinham condição de pagar nada, né? Então o governo incentivava e pagava uma boa parte daqueles imóveis. Então as empresas produziam e entregavam o governo que selecionava através de uma lista as pessoas mais carentes para poder ter acesso a esses imóveis. Faixa 1. É isso aí. Faixa 1, aí você ficou esse 1 ano e meio fazendo isso, e aí veio a oportunidade. Aí eu fui para tocar... Aí eu fui para tocar Rio e São Paulo, a gente... sentou aqui em BH um dia, o doutor Ricardo e o Ricardo, e falou, olha, tem uma oportunidade para a gente começar a regional lá de São Paulo e do Rio, praticamente do zero, né, posso dizer assim. E eu, assim, engraçado, cara, a vida não tem nada por acaso. Eu vim no voo hoje, eu estava me preparando para fazer a apresentação do Liderar e estava revisitando as coisas que eu escrevo, né? Eu escrevo eventualmente para lembrar das coisas da minha vida. E cheguei nessa passagem, cheguei nessa passagem de quando eu fui para Rio e São Paulo. E eu me lembro que eu escrevi lá, assim, né? Que tudo que eu falei, assim, que não faria, a vida me apresenta para eu fazer, né? Pra você falar isso. Eu sempre botei na minha cabeça, cara, olha só, você tem 2 cidades, cara, que não dá, Rio e São Paulo, bicho. Bom. Mineirinho, fala, não, Rio e São Paulo, aí vou eu morar em São Paulo e trabalhar no Rio e em São Paulo, entendeu? Então, assim foi me apresentada a regional Rio e São Paulo e fomos lá, 2014, isso aí. E aí, assim vão 7 anos. Leva o Uninho lá de Manaus. Cara, mandei baixar o Uninho lá da direcional de Manaus, chegou em São Paulo. A Flavinha, que trabalha com a gente até hoje, já deve lembrar. Eu entrei na Marginal, naquele Uninho, a primeira vez, eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Quase que me atropelaram lá, eu não consegui entender o que é Marginal, né? Mas também foi fantástico, foi maravilhoso. Eu já moro em São Paulo há 7 anos, adoro a cidade. O Rio, aprendi a amar também a regional, aprendi com os desafios. Foi tudo muito bom, fantástico. Aí isso foi, então, 15, 16, 17. Isso. E aí, em 17, a gente veio tivemos a oportunidade de assumir aí o comercial e incorporação da companhia como um todo, né, no Brasil todo. Foi em 2018, certo? Foi 2018. Que a gente fala que é o ano mais emblemático da companhia. Eu diria, então, pelo menos sob a nossa ótica, né? Quando a gente fala isso, é sempre... porque a gente esquece que tem mais 30 anos. Mas tinha assim, 30 e tantos anos do que a gente viveu recente... Considerando o nosso histórico. O mais marcante é o Dr. Ricardo, que fundou isso há 40 anos atrás e tal, e é fantástico, né?
Mas da nossa parte, olhando sobre a nossa ótica, foi um momento emblemático, de fato, né? A gente vinha... O Ricardo conduziu aí um turnaround da empresa nesses anos de 15, 16 e 17, né? É importante, né? Nós mudamos realmente. Nós deixamos de ser uma empresa que naquele momento estava voltada para o atacado para voltar para o varejo, ou seja, nós tínhamos que fazer um volume de venda que até então era impensável, né? A gente só fazia aquilo no atacado, vender 1 a 1, repassar 1 a 1. Né? Era só no faixa 1, né? Na incorporação mesmo, que é o que a gente faz hoje. Foi o primeiro desafio nosso de romper as 5 mil unidades no ano e a gente rompeu com louvor, né? Nossa Senhora. Era 5 mil no ano e era 1.000 no mês. Esses eram os desafios da época. Cara, e vou te falar, quando passou a meta, acostumado com o que a gente tinha, né? Eu tava aqui em 2018, eu falei, cara, é impossível. É impossível. E de repente foi, né? De repente o possível virou realidade, Minas virou de cabeça para baixo, os outros estados viraram de cabeça para baixo e na hora que viu, foi. Contador dos sonhos, regressivo, você lembra disso? Nossa, bora pra frente. Bora pra frente. Mas sabe por que deu certo? Uma avaliação de vocês, um item. Por que deu certo? Pra mim? Acreditamos. Por causa das pessoas. Cara. Eu ia falar. A gente tinha... A interação entre as áreas. A gente tinha um modelo, né, operacional a ser implementado. Tinha isso muito claro na minha cabeça. Mas, além de tudo, além do modelo, tinha as pessoas para executar. Né? Então, a gente tinha uma ansiedade grande de botar um modelo para rodar, porque eu sabia que ele ia entregar resultado. Porque tinha gente competente para isso, né? O que não quer dizer que foi fácil, né? Mas a gente colocou as pessoas certas no lugar certo, né? Acho que o grande papel do líder e do técnico é isso, né? É saber escalar o time, botar as pessoas no lugar certo para poder entregar o resultado. E aí a gente bateu um 18 que todos nós aqui que participamos disso, para quem não participou aí, mas foi um momento único dentro da companhia. Único. A gente sente orgulho, né? Até hoje, né? Falar. E aí veio 18, 19, 20. Pum. Cara, 20 foi pandemia. 20 é maluco, né? Nós estamos falando já da nossa realidade. Como que foi o seu 2020? Aí 20 teve janeiro... 20 parece que passaram alguns anos em 20, né? Literalmente passaram alguns anos em 20. Acho que para o mundo inteiro e para nós, para mim, então, é impressionante. Né? 20 foi o ano que começou com a gente falando que ia criar uma outra empresa. Né? O grupo decidiu criar uma nova empresa focada no segmento logo acima do Minha Casa Minha Vida. Que a gente no primeiro momento ficou pensando, e aí, faz sentido, não faz sentido? Depois, obviamente, a história está mostrando aí que fez total sentido. Mas, ok, voltei de férias, a gente tinha tirado uma semaninha de férias em fevereiro, voltei e falei, temos que criar uma empresa, eu sei que em menos de 30 dias criamos uma empresa, dei uma entrada na Bovespa para listar o capital dessa empresa, que era a Riva. Uma semana depois, a pandemia fechou tudo, né? Nossa, o que é isso? E agora? Fechou tudo, e aí a gente pensou, puta, esquece esse negócio de Riva, vamos só salvar a operação, né? Todo mundo participou disso, o mundo inteiro. Viu como foi difícil as empresas operarem à distância. Sobreviver à meta, né? A meta era sobreviver. E naquele momento, eu sou muito de falar o seguinte, a gente não consegue prever nada do futuro, mas a gente consegue desenhar cenários, né? E naquele momento eu falei, puta, temos que pelo menos desenhar uns 3 cenários aí. O pessimista, lá naquela luzinha, o mediano e o otimista, né? Isso. E desenhei os 3 cenários, compartilhamos com a empresa, nos preparamos e depois que passou o 20, nós entregamos melhor do que o otimista. Então é o momento que a gente tem que olhar e falar, temos que agradecer por tudo que aconteceu. Né? Um parênteses nesse período, porque você remete que teve esse sucesso do grupo, mesmo com pandemia, né? E a gente está falando aí que o mundo ele antecipou 5 anos numa pegada digital. Né? Mais ou menos isso. Por que a gente foi tão bem nessa trajetória? Isso para mim foi ficando muito claro ao longo do tempo e hoje eu tenho isso muito claro, sem nenhum tipo de arrogância, mas os porquês, né? O primeiro porquê é que esse foi para o mundo, de fato. Eu lembro quando a gente fez aquela reunião para falar que ia ficar todo mundo de home office, eu falei assim, eu tenho uma certeza, né? Que todo mundo vai passar esses momentos, esses dias, meses, sei lá, que virão pela frente, dentro dos seus lares. Então, o nosso negócio, que é construir casa, é uma das coisas mais importantes do mundo.
E foi, de fato, o que aconteceu, né? Reunião emblemática também. Assim. Nossa, E- a gente tava travado, você lembra, Demi? Reunião emblemática. A gente tava meio travado, e aí, Você já que citou que isso pega? umas 2 E vezes. Tal. Cara, o que pega? E o Paulo falou, gente, o que pega? É isso. Né? Se o Titanic tá afundando, nós somos a banda que continua tocando e vambora. É. Pisa, né? Leva a galera pra frente, que se a gente travar, vai azedar, né? Assim, se a gente pensa... E eu lembro, o Paulo falou, cara, pensa na... Cara, e a gente falando de movimento vendas, a gente né? fez nessa época, né? Pô, nossa. Live. Foi aí que e surgiu. Aí veio a academia. Cara, quanta coisa. Aí que eu digo, então, você vê, isso primeiro era do lado da demanda, né? Então, assim, era uma coisa que... Essa é a única certeza que tinha naquele momento. Aí, agregando a isso, a gente teve um stress test do nosso processo de transformação digital, né? Que todos vocês participam, o mercado como um todo, acho que acabou reconhecendo a gente como sendo uma empresa que aprofundou muito no processo de transformação digital, na inovação. E a pandemia falou assim, agora tem que funcionar. E aí nós colocamos, né, tudo que a gente já tinha Foi tudo operando. Foi tudo pra rua. E o terceiro e repetido, paciência, pode virar um clichê, mas mais importante de todos foi o alinhamento das pessoas, porque tinha todas as plataformas, nós tínhamos todos os sistemas rodando, mas houve um engajamento do time sob a ótica de não deixar o negócio parar, Foi. fenomenal. Todas as áreas envolvidas, todo mundo Todas as áreas. trabalhando com reuniões e lives e não sei o quê. A gente se reinventou absurdamente ao longo do processo, né? E então, naquele momento, os 3 primeiros meses a gente estava meio tenso, depois a gente viu e falou, cara, vai rodar, vai dar certo. E Foi aí que quando a gente percebeu que ia rodar, a ideia da Riva voltou. Voltou. Mas eu queria até fazer um parênteses antes da Riva, Demis. Vai lá. A gente até falou disso no episódio com o Wellington, e o Paulo mesmo gosta muito desse vídeo, que é o do Steve Jobs, falando sobre ligar os pontos, né? A gente começou a transformação digital muito antes, cara. Um ano, pelo E menos, não dava, ninguém imaginaria que viria uma situação dessa de lockdown, ninguém sai de casa, tal, não sei o quê. Olhando para trás agora, o ponto ligou, né? Os Ligou pontos perfeitamente, né? E como, além de se ligar, eu repito uma frase que eu já falei aqui, nada é por acaso, né? Eu tive a oportunidade de... a gente já vinha nesse processo de transformação digital há um bom tempo, mas em 2019 eu tive a oportunidade de fazer um curso fora do Brasil e quando eu fui lá, era sobre transformação digital, eu olhei e falei, cara, nós temos que acelerar, porque tem muita coisa para fazer, irmão. O homem chegou a acelerar. Fez uma convenção. De vez em quando dá umas dessas, Não, né? fez uma convenção em 2019, pô. Fez uma convenção no meio do ano, assim, com o mind map do Salesforce, blá, blá, falei, nossa senhora. Que é outra foto emblemática, é aquele mind map, né? Aquele mind map do Salesforce Foi muito bom, né? Quer dizer, um ano antes ninguém imaginava o que vinha pela frente. Ninguém imagina. Ninguém imaginava. Foi muito bom. Era contrato digital, Salesforce, venda virtual, WhatsApp, web. Nossa, muita coisa evoluiu de lá para cá, né? Graças Aí cabe uma pergunta antes de a gente voltar. A forma de vender imóvel da sua época... Qual a diferença da forma de vender? Da sua época não, velho. Tá aqui ainda. Pô. Da sua época, da época começou, dele como velho. corretor. O que mudou? A sua época de corretor. Tá me tirando, pô. Não, vou te falar. Com certeza a sua época era diferente da época de hoje. De cabelo branco falando da sua época, velho. Me ajuda aí. Ele tem um pouquinho mais de tempo de estrada que eu. Tem coisa que mudou e tem coisa que não mudou, né? O que mais mudou é a forma de captação, de prospecção. A prospecção em si. Porque hoje não existe mais offline e online, né? Igual a gente tinha lá atrás. Para mim, nós somos totalmente online hoje. Tudo. Então isso mudou radicalmente. Quem estiver pensando sobre a ótica do passado está na época do analógico, né? E o analógico era... Pô, quantas vezes eu distribuí panfletinho na rua, né? Naquela época funcionava. Tem gente que acha até hoje que ele vai... Tudo bem, você vai acertar um ou outro, mas se você quer escalar, não há de ser por aí. É outro caminho. Então, isso mudou muito e, graças a Deus, a gente está aí surfando aí entre as empresas de destaque do setor. Agora, eu dei uma palestra esses dias e eu achei interessante observar o seguinte, o que não mudou? O que não mudou? O que não mudou é isso, a interação, é a empatia, exatamente, o processo da venda, o rapport, empatia,
você entender o perfil de quem você está atendendo. A pandemia, acho que ela inclusive resgatou tudo isso, a necessidade que nós temos de ser humano de interação. Né? E aí entra o papel do bom vendedor, né? De fazer a leitura das pessoas, de entender, de conseguir se colocar no lugar do outro. Porque eu costumo dizer o seguinte, existe um estigma com relação ao vendedor, né? Como se o vendedor fosse aquele cara que só quer passar a perna nos outros, né? Eu particularmente acho que o vendedor é aquele cara que ajuda a realizar o sonho do outro, né? E se legitimamente ele conseguir fazer isso, ele vai ser um vendedor de sucesso e vai ganhar muito dinheiro. Tem uma frase que eu gosto demais, que ela fala que um bom vendedor faz o produto parecer incrível, né? Mas o ótimo faz o cliente se sentir incrível, né? Assim, essa questão do cliente, né? Isso não muda, né? Paulo falou uma coisa no começo da Riva, não sei se você vai lembrar. Ele fez uma pergunta emblemática. Por que um cliente compra um Riva? Ou vai comprar um Riva? Porque era bem no comecinho, né? Por que um cliente vai comprar um Riva? Porque assim, boas localizações... Ele fez umas 50 vezes essa pergunta, eu lembro. E a gente debatia e descia. Boa localização, boa condição, preço, blá, 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 blá. E a resposta é... Pela experiência, cara. Produto em qualquer área que for, gente. Se a gente olhar para frente, o mundo cresceu e a velocidade de desenvolvimento está absurda, né? Quando a gente olha ano contra ano, os produtos tendem a ser commodity. Todos os produtos tendem a ser commodity. Né? De uma maneira geral, você tem uma ideia bacana, criou um novo produto. Hoje, amanhã, você tem mais não sei quantas mil pessoas fazendo aquele mesmo produto. Tão bom quanto. Isso. Então, as empresas que vão se diferenciar são as empresas que tiveram experiência. Proporcionar a experiência. Diferenciada. E para mim, em qualquer setor, hein? Eu falo isso. Qualquer setor. Hoje em dia até lead virou commodity. Você pagou, você levou, né? Isso. Cliente virou commodity, né? Você paga, você leva, você alcança, né? Agora a profundidade que tá... É isso. Como é que você mantém ele na sua carteira, né? É isso, exatamente isso. E Paulo, acho que aí dentro dessa trajetória, voltando, né? A gente tá falando de 20. 20 foi emblemático. A gente inicia a operação da Riva em agosto. É bom falar do IPO, né? Voltamos para a Riva, agora vamos abrir IPO. Agora vai. Chuva de reunião. Tem efeito resiliência, que é sempre importante nessa história. A Riva nasceu inicialmente ia ser uma companhia aberta, né? Listada na Bolsa. A gente foi para fizemos toda a rodada do Roadshow para o IPO. E, de novo, nada é por acaso e tinha um porquê. E a gente chegou no momento... 2 dias antes aí da abertura, a gente viu que não ia abrir, o preço não ia atender às necessidades do acionista e tal. E acabamos decidindo não abrir o capital. Foi também um momento de resiliência, persistência, porque também, e aí, o que vai fazer? Vamos abrir, não vamos abrir? Porque também, né, vale dizer que a gente tinha uma expectativa de captar um volume de recursos que não aconteceu, né? E não é nem se a gente acreditava ou não acreditava, é que acreditar a gente acreditava, mas o volume de recursos disponível era diferente. E o mercado é o mercado, né, Paulo? Exatamente. O mercado ninguém... Ele acorda num dia eufórico, no outro dia ele tá com medo e... Acabamos de passar essa semana passada, né? Quer dizer, era um pessimismo danado, de repente a bolsa sobe, as ações sobem 10%, 15%, porque agora o mundo não é tão ruim. Isso é o mercado, né? O Buffett sabe melhor do que a gente, né? Um dia acorda de bom humor, de mau humor. Mas enfim, aí... decidimos, vamos seguir com o projeto, independente de ser um projeto numa velocidade, num pace mais, um pouco mais devagar do que o que a gente imaginava, mas seguimos e estamos agora aí fazendo já 1 ano e meio, os números são do que a gente pode dizer, né? Nós somos uma empresa, a companhia listada, mas o que a gente já entregou até o tri passado, já estão mostrando números que entregam, com entregas tal qual a gente previu lá atrás, né? Então, isso é muito bom, né? A gente vê que, de novo, a gente estruturando o time, colocando as pessoas, a gente entrega um operacional legal e o operacional legal, suportado por um financeiro legal, é o sucesso que a gente está entregando. Eu estava resgatando aqui, Demis, a gente já gravou um episódio com o Paulo, a gente falou mais de inovação, tecnologia e tal. Isso aí. E aí eu estava resgatando que foi mais ou menos nessa época, eu lembro que eu estava almoçando e eu te contei, eu falei, cara, eu recebi uma mensagem, né, que eu acompanho e tal, investimento, o IPO não saiu, assim, mentira. Não acredito, não existe. E aí a gente ficou num luto, né, cara? Você lembra disso? Foi, se eu não me engano, 2 dias antes do aniversário dele, inclusive.
Foi, exatamente. Isso aí, E aí, 30 de julho. e aí a gente... Agora, Bruno... O que vai acontecer? A gente já com o planejamento pronto, estrutura... A gente agiu igual o mercado, cara. Porque assim, a gente virou e falou assim, não, o mundo vai acabar, agora ferrou, já era, Cara, não sei o quê, nós estamos ferrados. Então, e estamos aí, né? 2-3 dias. Foi. Tenso. Que aí depois a empresa voltou. Mas mais uma vez a resiliência aí, né? Acho que é a antifragilidade, né? E aí, você falou da Riva agora, né? Então, olha 1 ano e meio para trás, né? Que foi nesse momento aí. E você imaginou tornar a Riva do tamanho que ela é hoje? Não tô falando de tamanho financeiro, nem de resultado, mas de tudo. Inclusive de pessoas, de algumas coisas que não são nem tangíveis, né? Cultura. De tudo. O tanto que as pessoas De acreditam, missão. que compram, que... É isso, assim. Não larga a mão de ninguém, né? Que de alguma forma você, óbvio que desdobrando para todo o seu time, mas que você idealizou, né? Não só como Riva, mas como empresa debaixo de você. O fruto que você está colhendo foi isso? Essas coisas são surpreendentes, né? A gente, quando tudo começou, né? 1 ano e meio atrás, igual você disse, nós não tínhamos, nem sabíamos ainda que ia começar a empresa, né? Então resolvemos começar a empresa. Não tinha nem logo, né, Paulo? Não tinha nem logo, exatamente. Nem logo. Então... É verdade. Então, é óbvio que, né, não dava para ter essa certeza, né? Hoje, olhar para trás e falar que tinha certeza, seria leviano da minha parte. Não tinha, né? Não tinha essa certeza, mas hoje, preparando uma das frases aí para a gente falar para o time do liderar, né? Eu me deparei com uma interessante, que eu posso errar a frase, mas o contexto eu sei dele, que é o seguinte, primeira escolha com quem? Depois você escolha o quê? Porque se você escolher com quem primeiro, sinistro, hein? E começar a rodar, e se você tiver que mudar a direção, não tem problema. Mas se você escolher focado no o quê, e se você tiver que mudar a direção, o que acontece, né? Então, acho que... Que loucura. É isso aí. Na frase não é minha, depois tem que procurar, mas eu vi... Mas é muito louco. É muito legal. Primeiro com quem? Animal, né? Animal. Dá até para parar aqui e refletir sobre isso. Não dá nem vontade de continuar. Dá até vontade de refletir sobre isso. Ô, Paulinho, hoje, cara, quais que são hoje os maiores desafios, assim, para você? O que é a coisa mais desafiadora hoje do papel do Paulo hoje? Eu tenho, de fato, uma missão que eu acabei abraçando, de poder, de fato, conseguir transformar a vida de muita gente que esteja disposta ou que queira isso, né? O Brasil é um país que tem muita desigualdade ainda, né? Eu acho que uma das maneiras, se não a única, de resolver o problema da desigualdade é através do estudo, através do ensinamento. Então, eu tenho um desejo de transmitir para as pessoas que trabalham comigo e fazer algo maior, não só para as pessoas que trabalham comigo, que possa pegar tanto de jovem que tem nesse país, tanto de gente que quer se desenvolver e não sabe o caminho, sabe? Então, a gente mostrar o caminho, contribuir para que possa crescer, né? Pessoalmente e profissionalmente. Eu acho que hoje o que eu estou focado é procurar iniciativas onde eu possa escalar esse grande sonho. Pode parecer utópico, mas eu gosto dos desafios dos grandes mesmo, então esse é um deles. Mas olha só que legal, que eu vou puxar esse gancho. Isso é muito genuíno da sua parte. Isso te trouxe, você vem consolidando isso na sua cabeça, na sua trajetória. E a missão da Riva Incorporadora é justamente essa, né? Mudar, transformar a vida das pessoas através do mercado imobiliário. E quando a gente fala, Paulo, e a gente desce isso para o time, quando a gente faz todas as reuniões, o Luan também, não é um slide, entendeu? Não é uma frase. Não pode ser uma frase da parede, né? É uma vida. Então, quando as pessoas ouvem e acham que tem quem te conhece um pouquinho mais, ou quem convive com você, sabe assim, o quanto que isso é verdadeiro e genuíno. E o quanto que você exercita e pratica isso todos os dias. E quando você fica mal, quando você não consegue fazer o que você quer fazer. Né? O que mais me incomoda é quando eu vejo alguém que a gente não conseguiu atingir, que a gente não consegue chegar com isso para as pessoas. Mas eu acho que, graças a vocês todos, né, o time como um todo comprar essa ideia, a gente está conseguindo. Hoje eu olho,
em todo quanto é lugar, né? Aqui em Belo Horizonte, ontem, semana teve um evento lá em São Paulo também, e aí chegam as pessoas para mim e falam assim, nossa, olha só, eu casei agora, mudei de casa, eu e minha esposa e tal, eu tô feliz pra cacete, não sei o que tem. E aí um outro vem e fala, porque eu tive um filho agora e estão crescendo e, puta, graças a esse negócio. Então, eu digo, de uma maneira geral, e isso culturalmente, a sociedade precisa entender, sem polarização. Nós estamos num mundo, hoje eu vi o Gates falando um negócio interessante, um grande parênteses. Naqueles insights, ele tem uns pensamentos dele, né, de 2021. No LinkedIn, né? Você leu esse do LinkedIn dele último? Não interessante. Sei. Ele falando o seguinte, que está preocupado com duas coisas atualmente importantes, né? Uma é o descrédito dos governos no mundo inteiro, né? O que a gente vê, de fato, independente de partido político, né? Sim. O descrédito dos governos no mundo inteiro. Então, isso é um problema muito grande, né? Que a gente está vendo em termos de sociedade, né? E o outro deles é a polarização, também está acontecendo, né? O mundo está ficando polarizado e as pessoas param de olhar para o outro e fica só assim, não, porque você é de tal lado, você é de tal lado. Então, quando a gente deixa isso atrapalhar, aí a gente perde a essência de tudo, né? Então, acho que temos que ter um olhar e um cuidado especial para isso aí. Eu acho que não tem polarização. O Brasil tem muito a ser feito, tem muita desigualdade ainda para a gente acabar. E por isso que eu quero cada vez mais contribuir legitimamente aí nesse sentido. O Ray Dalio, né, ele fala que a gente tem 3 fases na vida, né? A fase do plantio, da colheita e do dar de volta, né? Você acha que você está nessa fase do dar de volta? Eu acredito que isso deveria ser essencial na vida de todos, né? Eu pretendo, sim, né, devolver, né? Acho que os americanos, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas eles sabem fazer isso mais em termos de devolver, né? O cara que ganhou de alguma maneira da sociedade através de conhecimento e conseguiu crescer e prosperar na vida, devolve para as universidades, devolve financeiramente falando, ou com o trabalho e tal. Eu acho que a gente deve ter isso, né? Eu pretendo, obviamente, fazer muita coisa ainda e colher muito, mas eu pretendo, sim, devolver e absurdamente aí, porque eu acho que a gente tem que entregar a camisa melhor do que a gente recebeu, né, parceiro? Então, eu pretendo entregar ela bem melhor do que eu recebi. All Blacks, né? Essa frase, ela é legal e é um peso, né? Porque, fica imaginando o cara que receber a camisa do Paulo. Né? Cara! Ô, Paulo, assim, não adianta a gente falar com você e a gente não falar sobre liderança, né? Por isso que eu te fiz aquela pergunta lá atrás, em qual momento da sua vida você virou a chave e falou assim, beleza, agora eu vou ser um líder, né? Sou líder de mim mesmo, ok, bacana, mas e aí? Agora eu vou ser um líder. E aí você também entra num estudo de liderança, né? Para você ir se desenvolver como líder cada vez mais. Mas, e aí não dito só por mim, né? Que sou seu liderado, mas por todas as pessoas que passam por você, que você é um líder inspirador, né? Eu falei no episódio da Amanda, falo para você todas as vezes que eu tenho oportunidade, falo todas as vezes que eu puder falar, o quanto que você inspira. Mas, como? Ou por quê? Qual que é o segredo, né? Eu acho que não tem segredo, mas, assim, em qual momento que de fato você falou assim, cara, é isso aqui que eu preciso, talvez para devolver para a sociedade? Eu acho que, como eu disse, o evento que mudou minha vida foi quebrar, né? E eu me lembro daquele momento de agradecer a Deus, juro para vocês, eu tinha 33 anos, idade de Cristo, e eu agradeci por aquele episódio, que eu pensava, né, na época exatamente isso, ainda bem que foi quando eu tinha 30 e poucos anos, porque se fosse quando eu tivesse 50 é mais difícil de você recuperar, né? Desculpa. Agora, aquilo lá, ele traz um crescimento muito grande, entendeu? Então você consegue colocar as coisas numa perspectiva diferente, né? Você está numa posição e de repente você fala assim, cara, tudo que eu tô é nada, né? Eu tenho... O fundo do poço ensina mais que o alto da montanha, ensina, né? Muito mais, né? E ali você aprende a humildade não é na fala, né? É a humildade no dia a dia, né? E esse exercício foi muito importante. Então a liderança, eu acho que ela vem
é uma construção ao longo do tempo, mas naquele momento foi emblemático para mim. E eu me lembro também, Demis, aí, quando um dos primeiros eventos que eu fui de venda, eu entrei nesses eventos igual a gente faz, né, e tal. Essas convenções. E eu sentei lá na última cadeira, olhei pro cara, o cara era muito foda. Falei, bicho, eu quero ser igual esse cara aí. e eu acho que, de alguma maneira, eu venho fazendo aí o Porto lá, se estiver ouvindo aí o Porto da base, eu sempre me inspirei nele. E aí, enfim, aí foi crescendo, e aí vou puxando a régua. Você foi se modelando. Mas eu acho que, de fato, para resumir a liderança... O doutor Ricardo tem uma pitada dessa modelagem aí? Sem dúvida, tem. Eu acho que todos os que passam pela nossa vida têm uma participação fundamental. Tem uma pessoa que chama Moacir, que é um tio da minha mulher, que é um pai para mim também. Os meus pais, né? Mas eu acho que eu resumo a liderança numa frase, né? As palavras motivam, o exemplo arrasta. Eita, é isso aí. Acho que é isso, cara. É o que a gente Se a gente praticar isso todo dia, a gente... Não adianta só falar, né? Cara, a minha esposa pergunta, fala, pô, mas você vai lá, tal, fim de semana, você vai ficar... Eu falo, cara... não precisa de mim lá, mas precisa do exemplo, né? Não é isso, assim. Eu aprendi isso muito, foi com você, Demis, que eu vi assim, cara, o Demis todo domingo ele tava lá no stand, cara. Todo domingo. Aí um dia eu perguntei, falei, cara, e aí? Ele falou, cara, eu tenho que estar aqui. Ninguém vai falar uma. Eu tenho que estar aqui, porque né, é o exemplo. E aí você até me permite falar uma coisa aqui, porque também tem um estigma com relação a isso, sobre a profissão de corretagem de imóveis. É o seguinte, gente, nós estamos vivendo um mundo, até para não ser mal interpretado, nós estamos vivendo um mundo que ele trabalha 24/7. Isso. Né? Então, a gente está acostumado a... Comércio, por exemplo, funciona 24/7. Isso. Né? Supermercado funciona 24/7. Mais hoje em dia com isso aqui, né? Isso, entendeu? Telefone. Então, o varejo funciona 24/7. Você quer comprar a hora que você quer comprar. Então, isso. O mercado imobiliário é a mesma coisa, só que criou-se muito estigma em função disso. Não é que você vai... todo mundo é ser humano, você não vai trabalhar 24/7, mas o negócio está funcionando assim. Então, as lideranças precisam entender que você precisa estar lá, num certo momento, dar sua cara, porque senão... Vai dar um apoio, né? É a história do exemplo. E o nosso negócio funciona na hora que o cliente pode, né? É isso. Que normalmente no final de semana. Não necessariamente, mas... E a recompensa vem para quem quer se doar para atender o cliente da melhor maneira que puder, na hora que ele puder, né? Então, é isso. Você pegar as empresas de sucesso, Amazon, faz isso. Magazine Luiza aí, faz isso. Você compra a hora que você quiser, chega lá e tal. Óbvio que tem toda uma estrutura atrás para aquilo que possa acontecer, né? Justo. Mas o cliente é atendido na hora que ele quer. Né? Exatamente. Cara, esses dias eu ouvi uma frase, do César Cielo, ele falando sobre as pessoas de alta performance, assim, e ele fala que o talento é piso. O talento é piso. Quando você tá numa Olimpíada, velho, o talento é piso. Talentoso todo mundo é ali, assim, né? E o que muda, né, o que diferencia um campeão do outro é a personalidade, assim. O que você acha que foi a sua característica assim, mais marcante para conseguir passar por tudo isso e hoje tá nessa... que, Paulo, isso é inspiração para muita gente. Então, quando a gente fala de posição, eu sei que você não liga para cargo, tal, essas coisas, mas hoje você trilhou uma carreira que é de brilhar os olhos das pessoas, né? Que estão ouvindo a gente. O que você acha que foi da sua personalidade? Porque o talento, a técnica, a vontade de aprender, eu sei que você tem, mas o que você acha que foi assim, o diferencial, cara? Eu diria que você tem que... Se o seu sonho for grande o suficiente, você vai vencer todos os percalços. Né? Então, assim, o seu sonho tem que ser, de fato, grande e você tem que mirar nele, porque vai ter que ter persistência demais, né? A gente tem tombo e tal, mas eu sempre tive ali, né? Não ser CEO, não é isso, né? De fato... ser referência nesse mercado, sabe? No mercado imobiliário, eu sempre quero, né? Todo mundo sabe, quero fazer o melhor do que eu posso e tal. Agora, a persistência, a disciplina, a resiliência é importante, porque assim, todo mundo tem que saber que a vida é feita de altos e baixos. Não existe só alto e não existe só baixo. Então, tome cuidado, quando você estiver no alto, você vai cair. Quando estiver lá embaixo, você não vai ficar lá embaixo o resto da vida. Então, você tem que estar preparado. Uma das coisas que eu tenho falado muito atualmente também é o seguinte:
eu descobri num certo momento da minha vida uma outra coisa importante. Eu, como pai, eu queria que meus filhos não tivessem nenhum tipo de trauma. Né? Porque, pô, você fala assim, pô, eu não quero que nenhum filho meu tenha um tipo de trauma. E eu fui aprender, dificuldade. Seja ele qual for, né? Sim. E aí eu fui aprendendo, e seguinte, cada vez estudando mais, o seguinte, olha só, não é isso. Sabe por quê? Eu não conheço ser humano que não tem trauma, irmão. Todo mundo vai ter o trauma. Cada um o seu. O que nós temos que fazer é preparar os nossos para como eles vão enfrentar para superar os seus traumas. Porque todo mundo tem, cara. Eu não conheço uma pessoa que eu olho e falo assim, não, eu não tenho trauma. Tem, só que são diferentes. Os meus filhos têm trauma diferente dos meus e tal. Eu tenho os meus, todo mundo tem. Agora, a gente tem que preparar o ser humano para superar essas dificuldades e seguir. E nós somos... Eu sou um cara do digital, sou um cara da inovação, transformação digital, fico pensando em inteligência artificial. Cara, mas você já parou a pensar que não existe uma máquina tão perfeita igual a nossa, irmão? A gente está aí lutando o mundo inteiro para poder fazer inteligência artificial para quê? Para replicar o quê? A gente. O cérebro humano. Não, pô, vamos aproveitar o que a gente tem aqui dentro, irmão, porque nós somos muito foda, né? Fazer melhor. Você falou isso esses dias, né? Acho que é bom. Preparar as pessoas mentalmente, né? Emocionalmente, para lidar, talvez. Foi exatamente o que você falou agora. Foi. Lidar com os seus traumas, porque além do nosso negócio, tem uma vida fora dele, né? Como é que as pessoas a gente consegue extrair o melhor de cada um com os problemas de fora, né? Que são talvez os traumas. E trabalhando talvez autoconhecimento, que é o que a gente viu que hoje é o pulo do gato. Resgatando isso aí, a palavra que o Luan trouxe do César Cielo, né? O talento é piso, né? Então, quer dizer, a gente chega num ponto que as competências técnicas são dadas. Eu não estou duvidando se o cara que está trabalhando comigo a essa altura, na posição de liderança, se ele é competente tecnicamente ou não. O ponto da virada é quando o cidadão se conhece mais e consegue identificar e superar essas adversidades. Porque aí ele vai ser power. Aí ele vai ter um poder que se destrava, que é absurdo, né? E precisa fazer esse trabalho. Então, tem trabalhos importantes nesse sentido. Porque quando você junta um técnico, né, competências técnicas de primeira linha e se agrega nisso um autoconhecimento, é muito poderoso, muito poderoso. Eu gosto de desmistificar a figura do herói, né? Eu falei isso aqui também do Wellington, né? Assim, de que a pessoa é um herói e tal, tá acima do ser humano e tudo mais. Você pede ajuda, Paulo, para essas coisas, assim? Ou você faz tudo sozinho? Como que é, cara? Cara, essa questão do autoconhecimento e tal. Sempre peço ajuda, cara. Eu não sei. Aliás, eu estava falando lá em casa ontem, acho que estava um bate-papo lá em casa. Eu falei assim, olha só, vocês já pararam para pensar o tanto de coisa que a gente não sabe? O que mais existe é coisa que eu não sei, cara. Então eu peço ajuda o tempo inteiro, cara. Assim, nós temos... Eu sou bom em algumas coisas, limitado à competência técnica, né? No que eu escolhi ser bom, acho que eu sou razoavelmente bom, mas tanto de coisa que eu não sei. Então, busco aprendizado. O aprendizado é isso, é você falar assim, ó, eu não conheço esse assunto. Quem que eu posso, né, solicitar para que me ajude? Então, sem dúvida nenhuma, peço ajuda, claro. Eu acho que todo mundo tem que ter um mentor, né? Isso. Acho que é muito, muito importante a figura do mentor, porque a gente começa a achar que a gente sabe tudo, né? E aí sempre tem alguém que sabe mais que você, né? Isso. Então eu tenho... E precisa, né? Todos nós precisamos. Todo mundo precisa. Então isso é fundamental, né? Acho que isso é fundamental. Esse episódio de hoje, ele é tão emblemático, porque é o seguinte, eu, Luan, né? A gente já está acostumado a te ouvir, né? Bastante. Mas, até pela sua posição... e pelas dificuldades, talvez, de agenda, as pessoas não te ouvem todos os dias, né? Pouquíssimas pessoas te ouvem todos os dias. E tem pessoas que te ouvem talvez uma vez por semana, e pessoas que te ouvem talvez uma vez por mês, pessoas que talvez te ouvem uma vez no ano. E que nunca ouviram, tem gente que não Tanto é que teve. A gente estava conversando no Rio de Janeiro esses dias lá com um rapaz, e aí o rapaz falou assim, eu te conheço. Mas eu te conheço só de assistir. Ou seja, o cara nunca tinha visto ele. Do Paulo. O Paulo. Mas eu falei assim, cara, ele já trabalhou na Direcional, no Rio de Janeiro, só que ele não conhecia o Paulo, ele já tinha ouvido o Paulo. E assim, parecia que ele tava na frente de um cara, assim, cara... E tanto é que ele travou, na conversa, assim, o Luan, sabe o que travou?
Travou. Tanto é que no final ele falou assim, obrigado por estar 1,5 metro de você. Não foi? Foi algo surreal, que eu falei assim, cara... Mas é isso causa, porque assim, por toda a sua história, pelo que você produz, pelo que você é importante. Eu falei isso pro Luan antes, assim, o fato de as pessoas te ouvirem, e aí vai ter isso em áudio e vídeo, ajuda, você não tem ideia. Por mais que você não goste. A gente falou isso também no episódio da Amanda. Ele não gosta de falar que... Não gosta. Cara, desculpa, você é inspirador. Não, mas é porque ok, mas eu não acho que é assim. Eu acho que eu sou um cara normal, cara. Todo mundo pode, é isso aí. Mas não é um tem cara nada normal de... que inspira outras pessoas normais, porque é um cara normal. Se você não fosse um cara normal, talvez inspirasse menos. Mas por você ser quem você é e tal, você inspira. Então, só o fato de ouvir um pouco da sua trajetória, o que você passou, como você passou, por que você chegou aonde você chegou, né? Quais foram os gatilhos. Isso eu garanto. As pessoas que estão ouvindo e assistindo hoje, é inspirador, velho. É inspirador demais, Paulo. Porque é história. História engaja. História de superação motiva. Inspira. A gente puder... se isso puder ser transformado, de fato, em algo produtivo para que motive as pessoas, né? Que as pessoas queiram buscar mais, eu acho que já atinge o principal dos meus objetivos, né? E sem demagogia nenhuma, né? Eu acho que todo mundo sabe, eu trabalho para poder colher os meus frutos e, obviamente, ganhar dinheiro para poder sustentar minha família da melhor maneira possível e tal, isso é fundamental. Mas também é outra coisa que eu falo, né? Assim, enquanto eu corria atrás de dinheiro na minha vida, o dinheiro corria na frente. Ele sempre correu na frente. Agora, quando eu parei e falei assim, cara, peraí, esquece, não é isso. Eu tenho que... Vamos começar do zero de novo. Vamos atender... Aliás, eu falo isso, é bíblico. É dando que se recebe, né? As empresas que melhor atendem o desejo do cliente são as mais bem remuneradas, né? Então, se a gente colocar isso como um grande mindset, como é que a gente faz melhor para o nosso cliente e o cliente vai pagar por isso, né? Tá aí os exemplos das empresas de sucesso no mundo inteiro, né? Todas? Então, todas são assim. Todas. Né? Tem que atender o anseio. Seja qual é o produto, qual é o serviço que você estiver vendendo, acho que essa é a essência da história. Então, se a minha história até aqui serve para poder ajudar as pessoas a captarem isso, incentivar e crescerem, eu acho que uma boa parte da missão aí tá sendo cumprida, né? É isso. Cara, eu vou puxar um gancho que seria lá no final, lá no nosso ping-pong, né? Que a gente já tá quase caminhando para ele, mas eu não queria que fosse rápido no ping-pong, porque eu queria aproveitar o Paulo aqui para falar sobre isso, assim. Paulo, a gente tá mudando muito aí no mercado, o mercado todo tá mudando, o mercado de varejo, de construção civil, de tudo tá mudando. Como que você enxerga o futuro hoje do nosso mercado? E, assim, como que você vê isso, cara? Como que você vê o futuro do mercado imobiliário e como que a gente se prepara para isso? Eu acho que nós estamos no meio de um processo transformacional grande do mercado, né? Mais 2 anos para frente, 5 anos, é sempre um chute, um exercício de futurologia, mas eu acho que nós vamos estar resumido a alguns pontos de experiência onde você vai ter um mix de virtual e físico, mas seriam lojas conceito, né? É onde a gente vai estar, inegavelmente, não tem como, numa jornada que ela vai ser majoritariamente online, né? Assim, hoje eu vejo ainda as pessoas se debatendo sobre isso, é impossível, né? Não tem jeito mais da gente não pensar nisso. Caminho sem volta. Então, o ponto de venda, o stand, ele vai ser um ponto de experiências, né? Onde você vai lá, você vai ter uma experiência virtual misturada com a física, mas cada vez menos com aqueles apartamentos decorados, modelo tal, né? Porque a sua experiência virtual ela vai ser tão imersiva que você não precisa mais do apartamento. É porque a gente ainda não consegue perceber isso hoje, né? A gente fez algumas experiências de apartamento virtual, que a gente está evoluindo, né? E quando você está no meio do processo de evolução... Até com a tecnologia, né? Isso, a tecnologia ela vai estar de um jeito que você vai estar completamente imerso numa realidade completamente transformacional, que você não vai ficar exigindo mais, que não vai fazer sentido algum realmente a gente ter um stand em cada terreno. Isso é
é perda de eficiência no processo. É um apartamento que custa mais caro por causa dessa estrutura toda. O custo é repassado, né? Alguém paga essa conta, né? Então, o A custo tem que ser construção em repassado. si, ela cada vez mais industrializada, né? A gente já evoluiu muito, né? Quando eu olho para trás também no processo de construção civil, a gente já industrializou muito no processo, né? Mas a minha visão é essa, assim, os processos tradicionais, arcaicos do passado, eles vão tender a morrer completamente e a nossa experiência vai ser bastante virtual, bastante virtual. É o que eu vejo. Sendo assim, uma pergunta que ela é polêmica, mas eu sei que você não vai polemizar. E o corretor de imóveis neste mundo? O corretor de imóveis, ele é igual o vendedor, cara. Existe muito estigma nisso. As pessoas falam, não, Exato. corretor de imóveis não vai ter, não vai ter. Cara, Sempre me vai apresenta ter. uma empresa que não precisa de vendedor. Sempre vai ter. Não existe uma empresa que não tem vendedor, entendeu? Você vai É a comprar... profissão mais antiga do mundo, né? Você vai comprar... Óbvio que o profissional de venda não vai ser aquele corretor que está só panfletando e fazendo ligação no malho no telefone igual eu fazia lá atrás. Esquece, isso aí morreu. Vai ter outros skills. Agora vai ser um cara completamente inteirado de novas tecnologias, vai estar interagindo com o meu cliente. Você vê o tanto de coisa que nós já fizemos de interação virtual que você pode fazer para o cliente. E eu vejo gente que utiliza isso, gente que não utiliza. Nós temos um linkzinho que você manda pelo WhatsApp para o cara fazer um tour virtual, por exemplo, daquele produto que nós temos em São Paulo, que que você não visita, não é só o decorado, você visita o empreendimento como um todo, virtualmente. Então, você está no conforto da tua casa, recebendo aquilo. Aí você tem ferramentas que nós já temos hoje de fazer atendimento virtual. Isso. Então, se você for um profissional altamente qualificado, o que você vai fazer? Você fala assim, não, Luan, eu vou te mandar um link, nós vamos fazer um atendimento personalizado. A sua visita, que dia vai ser a sua visita? O dia que você quiser, a hora que você quiser. Nós vamos fazer junto. No sofá da sua sala. E você vai interagindo com as ferramentas com o cliente e ele vai falar assim, puta, melhor experiência. Não estou falando que o foco é a experiência. Então, esse foco vai ser a experiência. Então, agora, esse profissional de vendas está exigindo cada vez mais, né, capacitação dele. Uma Então, venda mais consultiva, de fato. sem dúvida, sem dúvida. Então, o que eu vejo é isso. Agora, é porque na venda tem muito esse estigma, mas você pensa o seguinte, toda profissão tem o bom e o médio e o excelente profissional. Cara, procura ser o excelente sempre. É isso. Muito bom. E como que você olha hoje para dados, Paulo? Porque assim, faz parte, né? Dados hoje é o petróleo. Petróleo, dados é tudo. Ninguém vive sem dados hoje. E aí eu vejo muita gente patinando sobre essa questão de dados e com todo respeito ao LGPD e obedecendo todos os critérios da LGPD, mas dados é tudo. Hoje, de novo, né? A gente tem um volume de informação muito grande e dados é o petróleo. Agora, o petróleo muitas vezes está lá no pré-sal, você tem que saber extrair, né? Exato. Então, tem muita gente que tem um volume de dados absurdo e não sabe o que faz com aquilo. Você tem que saber ler, interpretar e tomar decisão com base nisso. Quem conseguir fazer isso melhor na escala macro, está aí, arrebentando o mundo, né? Já citei aqui um exemplo da Amazon. Grandes empresas. Vale dizer, hoje eu estava vendo uma reportagem que por exemplo, eu não sei, acho que todo mundo sabe, mas você tem condição de saber o que é mais pesquisado no Brasil, por exemplo, no ano de 21, né? E tem lá, saiu uma reportagem esses dias, eu acho que hoje, falando o que foi mais pesquisado no Brasil em 2021, né? E, por coincidência ou não, tá lá, entre 3 perguntas, uma delas é como ser um profissional, como ser um corretor de imóveis. Caramba! Pode olhar lá, saiu a reportagem agora. Que louco. Caramba! Mais de 21. Já chama o RH já e já vamos... Né? Então, Porque nossa, a gente que legal consegue isso, ajudar né? muita gente, né? Que legal. então, agora, qual a importância dos dados? Porque você tem que saber o que você está extraindo daquilo lá, né? Então, a gente tem hoje um volume de informação muito grande, um big data grande dentro da companhia, e fazer esse match, né, de tudo que você lê dos dados para poder ofertar. Porque a transformação digital, para mim, ela tem 2 objetivos muito claros. E assim, isso para mim não sai do meu radar nunca mais. O primeiro deles é eficiência de custo. Quem não tiver transformação digital vai ficar perdendo no meio do caminho. Por quê? Porque vai perder por custo. Custo. Quem tiver vai conseguir se vender mais barato. Vai ser mais acessível. E o outro grande drive da transformação digital é poder atender o DEMS personalizadamente no meio de uma multidão de milhões. É maluquice isso.
Como é que o Amazon atende o Luan e sabe as necessidades do Luan? Ele sabe exatamente o livro que eu quero ler. Velho. Isso. Então, por quê? Porque está dados. É transformação digital. Então, os dois grandes drives da transformação digital são esses. É assim, melhoria de eficiência de custo e atender personalizadamente as pessoas numa massa de milhões, né? Que não é fácil, né? Falando de transformação digital, que eu sei que você adora, e tem o nosso setor da empresa que hoje você cuida, que é o núcleo digital. O que é o núcleo digital hoje da companhia? Isso virou um mito, né? E aí a gente já pode, já na sequência, a gente fala do Bootcamp. Do Bootcamp. Do Sales Tech Bootcamp. Tudo vem, são vários insights que a gente vai conectando os pontos, né? E tudo veio de começar a entender o que é a Revolução 4.0, né? Tá bom. A Revolução 4.0... Foi nesse curso? Foi. E assim, aí você vê quais são os grandes drivers da Revolução 4.0 e o que a gente pode extrair de valor ali. A partir daquilo, a gente começou a criar um projeto grande, realmente, que foi o primeiro projeto nosso que a gente apresentou em 2019, que era estruturar essa parte de dados dentro da companhia, que a gente pudesse extrair valor disso, né? Foi um primeiro passo interessantíssimo, né? E o núcleo foi estruturado a partir de uma estratégia muito comum hoje em dia, que é a estratégia de growth, né? Todo mundo fala hoje em growth, mas a gente olhou o growth não tão cedo assim, mas naquela época era, 2019, inícios de 2019, e estruturamos todo o núcleo com base na estratégia de growth. Quer saber o que é o núcleo? Vai lá e vê a estratégia de growth hacking. Isso. E você vai entender. Eu queria só que você contextualizasse muito rápido, se você puder, o que é growth hacking para a turma que não... Growth hacking é a estratégia que está por trás das empresas exponenciais no mundo inteiro, né? As empresas que crescem exponencialmente se utilizam de estratégias de mídias digitais para escalar, né? Okay. E aí, nós estruturamos a nossa parte que a gente chamou de núcleo digital através do growth, né? Do growth. Então, temos lá a nossa célula de aquisição, de ativação, de retenção, receita e indicação, que são os cinco itens do growth. E o growth não... É um funil. Isso certo? que eu ia falar. Então, não coincidentemente, o growth não é nada mais do que um funil. Eu costumo brincar nas minhas convenções e palestras que a minha cabeça ela não devia ser assim, devia ser um funil. Porque eu penso como funil o tempo inteiro, né? E o growth é estratégia de funil, né? É um funil power, né? É isso. Que estamos falando digital, escalável. E por isso que a gente tem conseguido crescer em termos de número e tal. Então, assim, resumidamente, isso é o núcleo, né? Agora, isso virou... Aí a gente vai estudando, vai vendo coisas novas, vai implementando. Tem uma série de coisas por trás disso que já cresceu bastante. Difícil implementar uma transformação digital, cara? Qual que é a maior dificuldade, assim? A maior dificuldade é assim... É disruptivo, né? A maior dificuldade... Quando eu fiz o MBA, eu vi um negócio que foi interessante. Que era um case da primeira empresa de telefonia móvel do mundo, que era uma japonesa, Nodocomo. E eles soltaram lá o case. E uma das coisas do case era o seguinte, porque essa empresa saiu dentro da empresa de telefonia normal, né? Tradicional. Okay. Normal, né? Tradicional à época, né? Porque nem existe mais hoje, né? Isso. Que era o telefone, né? Fixo. O que os caras fizeram para poder trazer inovação? Criaram uma célula apartada do business, né? Porque toda companhia de alto desempenho, é difícil dentro da mesma estrutura você criar isso, né? Isso. E de certa forma o núcleo foi isso, né? É uma estrutura... célula para prestar um serviço. É uma célula apartada que você consegue trazer algumas coisas que, sob a ótica de uma empresa de alto desempenho, são impensáveis, né? Para se desafiar e conseguir entregar resultados diferentes. Mas, assim, tem que aceitar uma série de coisas que não é usual e nem poderia ser dentro de uma empresa de alto desempenho, né? Você errar, fazer teste AB, essas coisas todas que a gente sabe que hoje são fundamentais para crescer, mas não é muito óbvio, né? Então, não é fácil, até porque mexer com transformação digital mexe com as cadeiras, né? E aí mexeu com a cadeira todo mundo, a pessoa segura e fala assim... A fazer. Exatamente. Aí você sai do que você está acostumado a fazer. Sai da casinha. Por isso que a gente Sai brincou da aqui, que de vez em quando o Paulo vem com os rebuliços, que fica todo mundo assim, nossa, agora vem. E aí... Sai da casinha, sai da caixa, voa. Só que
ele já vem com background de vários acertos, né? Isso. Então a gente confia, a gente sabe que a intenção é boa, né? É isso. A gente dá a mão e fala, então hora que a gente vamos fala- embora que vai dar bom, Quando a né? gente fala do núcleo digital, óbvio que a gente pensa no Sales Tech, que foi a nossa última estilingada que a gente deu. Mas antes, eu queria que você falasse, se você puder falar, não sei se pode, o resultado do núcleo, né? Da onde você criou aquilo lá, 2019, foi se aprimorando e hoje vai ter um resultado do grupo vindo do núcleo. Né? Eu acho que falar do núcleo a gente pode falar, até porque ele é uma parte do todo, e eu não estou falando de resultado do todo, né? A preocupação realmente é porque somos SA. Mas o núcleo, ele vem numa crescente, a gente tinha setado um desafio para o ano, né? Agora, desse ano aqui, nós não divulgamos o resultado ainda, mas a companhia queria que esta parte da operação gerasse um volume de vendas da ordem de R$1 bilhão, né? 1 bi originados do digital. Isso. E era um número assustador, né? assustador. Lembrar atrás, quando nós criamos isso, a gente vendia acho que 100 e poucos milhões do digital. Pouco. E a gente ainda não fechou o ano, mas nós já passamos os 900, então Mas nós vamos entregar. Paulo, né? quando esse episódio for pro ar, Já vai nós ser estamos gravando em dezembro, tá? Então vamos fazer um Mas já vai disclaimer ser aqui pro janeiro. pessoal. Verdade. Nós estamos gravando em dezembro, esse episódio vai pro ar em Você já janeiro. vai poder falar que Então, tem um cara, fica tranquilo, eu sei que você Esse tá um bi- tenso e tal. esse um bi nós vamos CVM entregar. não precisa preocupar com a gente, não. Já passou. Esse 1 bi de venda nós vamos entregar. Então, assim, é muito um legal, é bi de venda gratificante. importante, e aí é importante falar o share disso, né? O share das vendas do digital, ele tem representado em torno de 35% total das vendas do grupo. Quando a gente olha só o que é a house, né, só o que são as imobiliárias, que são a imobiliária da companhia, no caso Riva Riva Vendas Vendas e Direcional Vendas, no caso das duas, dá 45%, né? Um pouco mais na Riva e um pouco menos no Direcional, por causa Na de média, perfil de 45%. público, mas na média de 45%, ou seja, de tudo que se Quase vende. metade do que se vende é digital. Nossa E senhora. daqui a 3 anos, cara, vai ser 100%. Vai aumentando. esquece. Lembrando que era 15? Era E não é 15. porque a gente, de novo, É o, A tecnologia ela é exponencial. é o mercado. isso é o Ela é mercado. exponencial. Ou vai, ou não existe mais. Né? Eu ouvi alguém falando assim, ou o seu negócio está na internet, ou ele não existe. Ele não existe. Né? Quer dizer, Exatamente. e nós vimos na pandemia uma pancada de empresa que não tinha nada na internet. O cara simplesmente parou de vender. Ué. Parou de vender. E aí, falando disso, que é um mercado sem volta, nasce a última ideia. A última, mas eu sei que vai ter mais, mas a última, que é o Sales Tech Bootcamp. Ele já devia estar matutando isso há muito tempo, mas ele pegou um voo de Manaus, são 4 horas, né? Com um livro sobre Israel, que é a nação mais disruptiva do mundo, né? Onde surgiram várias tecnologias. E veio. E aí... Não, veio fritando. Não, eu lembro assim, Demis, foi assim, cara, Você consegue estar aqui em São Paulo semana que vem? isso. Porque nós vamos fazer aqui um Reunião, Basecamp 8 e da manhã. tal, e nós vamos botar pra ferrar, nós vamos virar essa empresa de cabeça pra baixo. Eu tô dentro, né? Eu tenho O cara foto te desse chama dia. o cara te chama pra montar num foguete. Você vai escolher o lugar? É né? Não isso. escolhe, vambora. Eu lembro desse dia. Eu lembro. Lá em São Paulo, no escritório, lozinha e toma. Cara, porque assim, o lance do digital, ele é bacana porque eu só fico falando porque a gente aprende todo dia, cada vez mais, né? E naquele momento a gente tinha algumas coisas, o Luan já tinha me colocado, puta, olha, o núcleo, a gente perdeu algumas coisas, daquelas nossas reuniões de que a gente fazia as interações de fazer update, isso acabou perdendo e tal. E para quem aprofunda um pouquinho mais sobre a estratégia do Growth, ela tem algumas peculiaridades que dependem do segmento que você está atuando, né? E o nosso segmento ele tem algumas características ainda hoje peculiares, porque você começa uma jornada digital, mas existe em determinado momento uma fricção grande no processo que eu começo digitalmente, mas hoje, no dia de hoje, o cliente ainda está Dependente do físico, né? dependendo de ir numa visita no stand e tal. Então eu começo uma jornada digital, tiro da experiência na jornada digital e levo para o físico. E aí tem uma grande fricção na história, né? Então você tem que pegar, olhar isso e falar assim, pô, então eu tenho que adaptar isso para a nossa realidade do nosso business. E além disso também, né, até complementando, a nossa venda, diferente de tudo que existe de estudo de caso, né,
não existe estudo de caso desse tipo de imobiliário, nós estamos sendo a vanguarda, né? Ou um dos da vanguarda, a gente não tem recorrência, né? Igual a gente gostaria, né? Então, todo tipo de venda do Growth, ela vai numa recorrência para o cliente voltar e continuar. E a nossa não, né? Não. Assim, a maioria das pessoas compram um imóvel na vida quando compram, né? Então... Exatamente. Então, traz um certo nível de dificuldade, porque nós não temos uma receita previsível. A gente não tem receita previsível, né? E de tudo isso, aí eu parei a pensar e falei, puta, olha só, nós temos alguns desafios que é conseguir dar mais agilidade ao processo. O processo tem que ser mais ágil. Para isso, um dos insights interessantes que causou muita polêmica, né, Demes, em especial, aí, foi pegar do livro e falar assim, cara, o que Israel foi muito foda? Não existe hierarquia. Isso. Então a decisão é rápida e tal. Um cara pode questionar o outro. Aí eu cheguei e falei, então, uma das coisas do bootcamp é que nós não vamos ter hierarquia. Deu uma confusão sem fim, né? Tem um tanto de capitão, né, velho? Mas valeu. Valeu o aprendizado. As pessoas não preparadas. Foi muito rápido, né? Então, tipo assim, mas, puta, se a gente não tivesse feito isso, a gente tava tentando acertar o nosso erro lá. Até hoje não tinha virado a chave. Exatamente. Né? E erramos nesse processo. Foi fundamental. Né? E era também a gente conseguir ter um engajamento de todo mundo, todos os setores. Então, criamos ali as 4 squads aí, determinantes aí que a gente achou que eram fundamentais, que era a squad de dados, que é toda a nossa inteligência ali. O nosso petróleo está ali dentro sendo lapidado pelo nosso time. O time de content, né? É muito importante hoje em dia. Hoje, se dados é o petróleo, content é a estratégia. Né? Eu comunico isso, né? Marketing, né? Sobre essa ótica de conteúdo. A parte de políticas, de crédito, tal, que isso é uma especificidade do nosso setor. Nosso negócio. Né? E, sem dúvida nenhuma, o time de vendas, que não adianta nada a gente fazer tudo isso se o processo tem essa fricção e na ponta a gente não tiver um time preparado para isso, né? E foi muito legal que a gente implementou, deu muita dor mesmo e tal, e ajusta daqui, mas ajusta sabe aquele empurrão? Sabe aquele empurrão que você não tá esperando? Você tomou um empurrão pra você sair correndo. Tava agora aqui você corre, pai. Eu tava na minha, entregando meta, velho. Vendendo, então... Agora você corre, acabou. Vamos correr. Mas esse empurrão foi importante. E hoje eu olho para trás e vejo, também foi muito bom, né? A gente fez vários lançamentos aí que a gente está voltando com um volume de lançamento na largada muito bom, que tem tempo que não tinha isso na companhia. É fruto do engajamento de todo mundo. Os 3 últimos que a gente falou, né? Então, fruto do engajamento de todo mundo, né? O pessoal comprou a ideia, é disruptivo, é inovador. Hoje eu olho dentro do núcleo, você me pergunta o que é o núcleo, eu respondi aqui, mas as pessoas têm vários carros que as pessoas não sabem nem o que é, né? Quer dizer, eu tenho um analista de inbound marketing, aí vai explicar para a turma, né? O que esse cara faz, né? Tem um cara de SEO, né? Tem performance. Então, são cargos que não existiam dentro da companhia. Né? Você cria um pau de cargo. Entendeu? Cientista de dados. Cientista de dados. Não é engenheiro. Nós temos um cientista. Um abraço pro Renanzinho. Não é engenheiro de dados, mas Renan. Nosso cientista de dados. De predição estatística e tal, né? Estatística, que predição. Então, mas é muito legal. Então, eu acho que o que eu posso fazer de tudo isso é agradecer o engajamento do time todo, de acreditar, de sofrer junto, porque a gente fala depois, né? Mas teve muito aprendizado. Só que foi muito rápido, né? Todo mundo se engajou, o Luan também, o Lucas, enfim, se eu falar aqui... não dá para falar. Vai esquecer, que eu vou esquecer, tem muita gente. Muita gente. Mas, sobretudo, colocar gente boa. Mentes que topam ser desafiadas, mentes brilhantes que não se acham brilhantes, que não podem aprender mais, né? Que sempre tem um mindset de crescimento. Todo mundo muito inteligente, mas, nossa, tem muita coisa para a gente aprender. E nesse meio tempo, né? Nasce o Bootcamp e, ao mesmo tempo, nasce um prédio na Francisco Leitão, em São Paulo, que é o teu sonho de criar um Labs. Ali foi... nada por acaso, né? E a gente sem espaço para fazer tudo isso e... Ganhou, né? E pegamos... Ganhou um prédio. Um prédio que a gente, para ficar claro a todos, a gente comprou um terreno que a gente vai fazer um empreendimento, mas tem um prédio lá ainda que vai ser demolido, mas um excelente prédio. E lá foi onde a gente criou o nosso Labs, um sonho realmente. Eu tinha pensado esse Labs lá atrás, no escritório. Né? E se materializou lá. E é efervescente. O que eu acho fantástico, aquilo ali é como se fosse uma universidade ali dentro, né? Isso. Que é todo mundo testando, aprendendo.
convivendo com o cara de venda, trocando ideia. Cara, aprendendo, assim, cara. O tanto que... Foi muito legal. Todo mundo, eu escuto o relato de todo mundo, a experiência tem sido fantástica por isso, né? Assim, E os números comprovam, né? Estando mais próximo lá, tá mais próximo do time do núcleo do Vini, é impagável. Assim. Ajuda muito. Cara, a gente Se tem que começar a ir pro nosso ping-pong, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã, velho. A última, então. Se é que tem, eu acho que tem algumas, mas você pode destacar as maiores lições do Sales Tech Bootcamp. As maiores lições do Sales Tech. Os benefícios a gente já sabe porque tá aí, são números, né? Mas as lições que eu acho que é importante para todos. As lições, como sempre, elas se remetem a gente, por incrível que pareça, né? Porque um dos grandes desafios foi... realmente eu sei que isso às vezes é um problema meu, que eu acelero a minha cabeça e tal, e eu não consigo colocar as pessoas update naquele momento inicial e já saio fazendo, né? Eu sou um cara de execução, né? E às vezes é importante para mim parar, colocar a bola no chão e para todo mundo falar, gente, olha isso, isso e isso e tal. Muito embora eu tivesse achado que fiz isso, não foi suficiente, né? Porque não deu muito ruído no começo, né? Existe a defasagem, né, Paulo? O conceito de defasagem lá do quinta disciplina, né? Essa defasagem. Amanda falou isso. No episódio dela, ela fala exatamente isso. Assim, o Paulo tá com 5 anos na frente. E aí ele tem que entender... Não. A tua cabeça, assim, funcionando para isto, principalmente falando de inovação, Paulo, pro nosso mercado, que é um mercado muito arcaico, ela tá 5 anos na frente. E ok, não tem problema estar. Acho que até ótimo, tá? Né? Que bom. O problema é que as pessoas não estão. E é isso que você tá falando, assim, como é que eu... Tenho que, talvez, retroceder que gerou um pouquinho. Ansiedade, né? Então, não precisava ter gerado tanta ansiedade. Então, essa que é a grande lição. Assim, tinha que, conciliar o time de execução com o time das pessoas, né? Não é fácil, mas tem que tentar das próximas diminuir essa ansiedade. Lição, né? Eu acho que sim. Cara, eu aprendi muito a valorizar o erro, cara, no bootcamp. Cara, como o erro é importante. E pra agora, assim, cara, assim, tudo, cara. Teve episódio agora que é raro e tal, agora, mas foi mal, errei, falei, cara, É isso. Calma, velho. O mundo vai acabar. Calma, mano, que bom que você errou e tal, e aprendeu, o mundo não vai acabar, porque a gente costuma demonizar o erro, né, assim, a gente costuma demonizar o erro, agora, se não errar, não tem jeito. Né? Não tem jeito, é isso aí. Cara, infelizmente, a gente tem que ir pra nossa parte final do a gente tem o ping-pong que a gente vai te explicar. Tá bom. Depois do ping-pong, dá a sua mensagem pra todo mundo, que eu acho importante. E aí a gente fala do sorteio. A gente vai falar bate-bola, assim. E aí você vai... Ou uma palavra ou uma frase também. Uma palavra ou uma frase. O que significa aquilo pra você? Primeira coisa que vem na sua cabeça. Vai, Luba, pode ir. Ô, Paulo, se você tivesse que escolher uma frase pra colocar no outdoor, qual seria? Sonhe o mais alto que você puder. Um livro. Difícil. Um livro. Um livro? Um livro. Mais emblemático para você. No cenário corporativo, a quinta disciplina. E é pesado, né? É pesado. É pesado. Um livro, né? Um livro. Muito bom. Porra. Cenário corporativo, eu diria que é ele. E um filme? Cara, eu não sou muito bom de filme. Pra ser sincero, nos últimos tempos eu tenho ficado muito mais em livro mesmo, Luan. Não sei se filme eu vou ser a pessoa mais adequada para falar. Você sempre fala de um. Posso te dar uma dica? Você sempre fala. Em Busca da Felicidade. Procura da Felicidade. Procura da Felicidade, é verdade. Tem Você razão. sempre fala dele. Tem razão. Boa. Um sonho. Atingir o maior número de pessoas que eu conseguir com a minha mensagem que possa transformar a vida dessas pessoas. Esse seria também o propósito? Ou teria mais Sem um dúvida. propósito? Sem dúvida. Ó, a Siri... olha aí. Mais um é 2. Não, 1 mais 1 é 2, não. Com a Riva e a Direcional, a gente descobriu que o mais 1 é 3, né? É 3, é isso aí. Não corta isso, não. Deixa a tecnologia, pô. O negócio aqui. Então, um hábito que te faz evoluir. Disciplina. Disciplina. A gente tem muito espaço para depois falar de disciplina. Tem muito. Ô, Paulo, qual foi a maior cagada que você já fez no mercado e o que você aprendeu com isso?
Qual que você acha, assim? Se puder ter uma, assim, que você lembra? Lembro perfeitamente. Lembro quando eu iniciei na venda, então foi aqueles 4 anos de corretor de imóveis, e aí em um dado momento, como a gente já falou aqui, eu fui convidado para ser diretor de vendas, né? E eu me lembro disso como se fosse hoje, porque vocês já ouviram eu falando sobre esse assunto, porque foi uma cagada que eu fiz. Na primeira vez que eu juntei o time de vendas para poder falar, eu me lembro disso como se fosse hoje o dono da imobiliária, depois falando comigo, né? Que eu fui fazer a palestra lá e eu falava assim, não, porque eu isso, eu aquilo, eu era o fodástico, eu ia fazer tudo, né? Aí o cara me chamou no canto e falou, irmão, pera, vamos começar de novo. Não sou eu, somos nós, né? Então essa foi uma das, né? Porque cagada a gente faz muitas, né? Mas essa foi uma das e nunca mais esqueci e já repassa. E já repassei para alguns de vocês. Você para mim. Para mim já repassou. Minha primeira convenção... Primeira reunião 2018 em Minas, cara. Não, a minha primeira convenção como gerente comercial agora, e eu lembro que ele só falou uma coisa, eu só tenho uma coisa para te falar. Esquece o eu, é nós. Cara, então, marcou mesmo essa aí. Uma boa lição, né? Uma boa lição. Boa lição. Agora, essa pergunta é legal. Qual o conselho que você daria para você com 18 anos de idade? Nunca desista dos seus sonhos. Muito... Seria o mesmo conselho para um corretor que quer chegar no seu lugar? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Nunca desista dos seus sonhos? Nunca. Nossa. Aliás, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu nunca nem vi na minha vida. Por que esperar tão pouco de um Deus tão grande, não é isso, meu parceiro? Lembro. Rio de Janeiro. É isso aí. Então... Por que esperar tão pouco de um Deus tão grande? Caramba. Ele tá fazendo uma palestra, né? Você tá fazendo algum tipo de... Caramba. Ele falou, pô, vou anotar isso aí. Anotei, não esqueci. Eu acho que agora as considerações, né? Porque na verdade, ele já a gente já falou, né? Sobre como você veria o mercado nos próximos anos, a gente já antecipou essa aqui. Então, acho que agora é hora de... Na verdade, vamos falar do sorteio, né, Denis? Vamos falar do sorteio. Né? A gente vai divulgar a gente isso fecha aqui com a mensagem no nosso Instagram. O Instagram agora vai ter o Instagram do Pode Entrar, né? Já está criado. Já está criado. Já está criado. Aí a gente vai... Opa! Aí a gente vai divulgar isso e a gente vai fazer uma brincadeira com todos que estiver ali assistindo de fazer um sorteio de um brinde que você escolher, né? Então você escolhe o brinde. Normalmente você pode, se for alguma coisa, escreve, né? Alguma dedicatória, alguma coisa. Para quem comentar ali na foto e tal, né? Então eu tenho uma ideia, então. Vai lá. Eu vou transformar um em dois. Porque o livro que eu mencionei é o Quinta Disciplina, que ele é no aspecto corporativo. Tá bom. Mas tem um livro que eu acho importante no aspecto pessoal, que chama O Poder do Hábito. Então, serão 2 brindes. Eu vou dar um e o outro, aí vocês fazem como é que eu sorteio. E rola uma dedicatóriazinha lá. Com certeza. Então a gente te posta aí e aí o Paulo... porque acho que é um sorteio, né, Luan? A gente pode fazer 2. 2. Então aí a gente solta a regra lá na hora, na foto, a gente solta a regra. Dedicatória do Paulo. Mas vai ter que marcar alguém, né? Porque a gente agora é Growth e tem que escalar o nosso negócio. Vamos usar o Growth para escalar esse podcast. Comenta, marca 3 pessoas. É isso aí, nós vamos soltar a regra lá. Botar o pessoal do núcleo para escalar esse podcast, aí você vai ver. Opa! É o Vini aí, É Vini, mais um. Inclusive o Vini é um dos nossos convidados. Isso, ele vai vir, vir. Tem que vir. Isso aí. Paulo, infelizmente é hora do adeus. Né? Bom. Então... mas foi muito bom, cara. Porque eu te falei assim, as pessoas estão ouvindo, você não imagina o quanto é bom. Mas agora, elas vão poder te ouvir, te olhando. Né? Igual o nosso amigo lá do Rio, onde te assistiu, falava assim, cara, você teve a oportunidade... Tá perto. Você é 1,5 metro, ele falou. 1,5 metro. Então, olhar para a câmera ali e dar o que você gostaria de dizer para todos os nossos... Os nossos e do mercado, e todo mundo que está ouvindo. Ou quem quer entrar no mercado, quem não quer, quem já é, bom, tudo. Vamos lá. A grande mensagem é que esse mercado nosso, o mercado imobiliário, ele é maravilhoso. Ele proporciona, de fato, a gente realizar os sonhos dos nossos clientes e realizar os nossos também, né? De fato, isso, quando eu consegui perceber isso, que não foi logo no começo, obviamente, de que a gente estava vendendo algo que transforma a vida das pessoas e, por conseguinte, transforma a vida dos nossos colaboradores e a nossa própria, isso foi transformador na minha vida, né? Trabalho todos os dias buscando isso,
com a equipe, eu tento passar o máximo do meu aprendizado, tento me desafiar cada dia mais para que eu possa entregar mais também, fazer a diferença. E, de fato, eu acho que nós, enquanto Brasil, a gente tem que lembrar que nós temos uma sociedade extremamente desigual e que todos nós que estamos em posição de liderança temos uma missão, temos o dever, né, de contribuir um pouco para mudar esse nível de desigualdade. E eu não estou falando só financeiramente falando. Todo mundo pode dar contribuição, seja com o seu próprio trabalho, né, seja com a doação, o que quer que seja. Mas, de fato, que a gente possa transformar a vida de tantas pessoas que precisam nesse Brasil e que a gente lembre que nós, a grande maioria de nós que estamos em posição de liderança, respondemos por 1% da população como um todo, né? Então, que a gente possa cumprir e devolver uma boa parte do que a gente aprendeu. Esse é o meu recado. Valeu. Obrigadão. Muito bom. Muito bom, parceiro. Então, se você gostou desse episódio, aproveita e já segue lá, se inscreve no canal, clica no sininho, né, para receber notificação, comenta, vambora, ajuda a gente, ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas. Isso. Que essa é uma das coisas bonitas da internet, né? A gente grava aqui uma vez e ela chega para mais pessoas. Então ajuda a gente aí, já segue, compartilha, clica, tudo, dá joinha, tudo que faz puder. Tudo, né, Luan? É o combo do engajamento, entendeu? Salva é o combo do YouTube para mais tarde, manda, marca 5 amigos, tudo. É isso aí. Tudo que puder fazer. Então, queria agradecer mais um, né, Denis? Mais um, Paulo. Obrigado. Mais um. Obrigado. Eu que agradeço vocês obrigado. tocarem esse projeto Pode Entrar aí, que é um projeto que ele ainda tem altos voos aí para alçar, né? Também uma iniciativa que a gente teve lá atrás e que tem ganho corpo, né, a cada dia que passa. Muito obrigado por vocês aceitarem, engajarem, fazer isso tornar cada vez maior. Vamos trazer gente do setor, de outras empresas, de fora do setor também. Eu acho que temos que trazer, porque esse bate-papo ele é fantástico. Mais democrático, né? É rico. É muito rico. É isso aí. Obrigado você por vindo, porque a agenda não é fácil. Obrigadão, né? Tá ótimo. A gente sabe da agenda dessas viagens e parar aqui 1h30, né? Estando em BH, né? Assim. Parando 1h30 para poder gravar com a gente. Prazer. E principalmente poder mostrar para o público quem é o Paulo Assis, né? Um pouquinho do Paulo Assis que a gente fala pra caramba. Porque a gente fala, né? Paulo pra cá, Paulo pra lá, Paulo Assis, e as pessoas, tá bom. Tá bom. Então, Quem tá é? aí. Quem é esse cara? Aí. Prazer. Obrigado, irmão. Obrigadão. Então esse foi mais um Pode Entrar, o seu podcast do mercado imobiliário. Um grande abraço, beijo. Tchau. Valeu. Valeu. Obrigado. Valeu. Ótimo.